Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esses dois cintos da linha Cliptech da marca ToughBuilt. Eu vou explicar para vocês a linha de cintos da ToughBuilt, os detalhes desses dois produtos e mostrar o funcionamento deles na prática. E fica até o final, que eu vou contar algumas novidades que a ToughBuilt está trazendo por aí. Então vamos pro vídeo. Antes de começar, se você ainda não conhece a linha Cliptech e a linha de produtos da ToughBuilt, dá uma olhada no vídeo desse porta-ferramentas que eu tenho aqui no canal, onde eu explico mais sobre a marca e sobre todo o sistema Cliptech. Vamos começar explicando a linha de cintos da ToughBuilt. A ToughBuilt não deixa muito claras as informações sobre todos os modelos que ela possui na linha. Eu busquei várias informações pela internet para poder construir esse guia para vocês. Toda a linha dos cintos se divide basicamente em três características. A primeira é o tipo da fivela que ele utiliza, se ela é plástica ou metálica, o modelo da parte acolchoada que ela possui, se ela é mais larga ou se ela é mais fina, e a presença do suporte ou não para o encaixe do suspensório. Ela também vende somente o cinto, sem esse acabamento acolchoado. O código de todos os produtos começa sempre com TB, de ToughBuilt, CT, de Cliptech e o número correspondente ao tipo do cinto. Os modelos que recebem o código 41 utilizam esse sistema de fivela plástica, enquanto os de código 40 utilizam a fivela metálica. O modelo do cinto sozinho, sem a parte acolchoada, recebe o código de 42 e também acompanha a fivela plástica. Mas então como que a ToughBuilt diferencia a parte acolchoada? Esse modelo aqui de baixo ele possui a característica onde toda a parte acolchoada, tanto na frente quanto aqui atrás, elas são largas e de um tamanho uniforme. Já esse segundo modelo, a parte acolchoada é um pouco mais fina aqui na parte da frente e maior aqui na parte de trás. Ou seja, os cintos que têm a parte acolchoada uniforme recebem ao final do código uma letra P. Então você tem esse cinto com esse tipo de acolchoado, que é o código 41P, e um modelo dele com o mesmo acolchoado, mas com a fivela metálica, que é o código 40P. Para que houvesse diferença desse modelo para o anterior, a ToughBuilt deixou esses outros modelos sem nenhuma letra ao final. Ou seja, esse modelo de cima é o TBCT40. Esse mesmo modelo com a fivela plástica tem o código TBCT41. Um outro ponto interessante dessa linha de cima é que todos os dois modelos acompanham esse suporte para uso de suspensório. Mas ainda existe mais um último modelo, que é o com final 41B. Ele, na verdade, é muito similar a esse modelo aqui de baixo, onde inclusive utiliza o clipe e tem a parte acolchoada uniforme, porém ela é mais fina. Antes da gente começar a falar sobre as características do produto, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual o objetivo do uso de um cinto de trabalho. Existem no mercado diversas marcas que também vendem só o cinto ou cintos já incluindo os porta-ferramentas. As principais vantagens de você usar um porta-ferramentas é o fácil acesso às ferramentas e a mobilidade e agilidade em locais de difícil acesso. Mas se eu posso utilizar meu porta-ferramentas com qualquer tipo de cinto, qual o objetivo de um cinto desse especializado? E aqui entram algumas das características e vantagens desse produto. Os cintos especializados, eles além de serem criados para aguentar uma grande capacidade, eles também são feitos com material muito mais durável. Em paralelo, quando você carrega um porta-ferramentas com uma quantidade pequena de ferramentas, bem provável você não sinta a diferença. Porém, esse tipo de cinto de trabalho, ele permite não só que você carregue porta-ferramentas com mais ferramentas, como também múltiplos porta-ferramentas espalhados ao longo do cinto. Ou seja, cargas maiores não vão ser possíveis com um cinto comum. E um outro ponto muito importante é que ele também traz uma ergonomia e um maior conforto por se utilizar desse acabamento todo acolchoado. Então vamos agora para as características desse modelo. Esse é o modelo TBCT41P. Ele vem com esse encarte preso aqui ao cinto. Aqui na frente a informação de que ele é feito na China, mas com toda a qualidade garantida nos Estados Unidos. E aqui na parte de trás, algumas características do produto que a gente vai passar. Como esse é um modelo com código 41, ele acompanha essa fivela de encaixe, que é uma fivela plástica. O objetivo desse tipo de fivela é facilitar tanto a tirada quanto na hora de colocar o cinto. Você aperta aqui nas laterais e daqui você tira. O engate é extremamente firme e até um pouco difícil de tirar. Na hora de encaixar, também tem que colocar bastante força. E fica bem firme. Observa que você não vê nenhum tipo de jogo ou barulho quando você mexe na fivela. Além dessa parte do encaixe, todo o tecido do cinto ele é feito em nylon 1680 denier e forma um cinto extremamente robusto e com uma boa espessura. Observa aqui a diferença de um cinto tático comum. Observa que a largura é maior, mas também a própria construção do material, que é muito mais firme. O acabamento desse cinto ele é idêntico tanto aqui na parte de fora quanto também na parte de dentro. O cinto vendido avulso ele tem uma pequena diferença, onde na parte interna ele possui uma outra camada e assim ficando um pouco mais espesso.
Além de toda a construção em nylon, o cinto também possui esses dois rebites metálicos aqui nessa região, onde normalmente recebe maior pressão. O encaixe do ClipTech pode acontecer em qualquer parte do cinto, tanto aqui na frente, como também aqui numa região lateral. Depois que você liberou esse mecanismo, a parte interna ela é presa com velcro que você tira e coloca facilmente. Isso ajuda muito na hora de prender e manter o cinto contra o corpo. Passando aqui para a parte interna, é impressionante como é confortável o acabamento desse acolchoado. Observa aqui a espessura do material e também que todas as costuras são duplas. Um outro ponto importante desse modelo é o tamanho da área acolchoada. Observa que ela é praticamente 2 vezes o tamanho do cinto. E isso é proposital, porque quanto maior a área que você tem aqui, mais carga com conforto você vai conseguir carregar. Quando um porta-ferramentas é encaixado, quando ele recebe uma certa carga, ele começa a fazer uma leve força em direção para dentro. Repara que o cinto está posicionado um pouco acima do meio do acolchoado, de forma proposital, para que você ainda tenha uma área acolchoada para esse tipo de movimento do clipe e também do porta-ferramenta. Uma outra vantagem dessa parte mais larga na parte de trás é o maior conforto e suporte para a região lombar, que vai receber mais pressão com o peso. E por último, ele possui essa área aqui em tecido, onde você pode colocar alguma chave ou o seu porta-bit. Todos os cintos da ToughBuilt são projetados para cinturas de tamanho de 81 cm até 121 cm. Para as cinturas maiores, ela acompanha essa extensão que você coloca via zíper aqui no cinto. Você abre o cinto, encaixa ele nessa parte e daqui você puxa e agora o cinto tem uma extensão maior. Essas partes em velcro são para você prender o cinto ao longo da extensão. O mesmo acontece aqui no outro lado. A ToughBuilt traz aqui a informação sobre a capacidade mínima e máxima de tamanho de cinturas. Uma outra coisa interessante que acompanha é esse acabamento metálico para que você possa cortar o excesso do cinto de nylon e fechar ele com esse acabamento. Ela recomenda que você meça 10 centímetros a partir da fivela e faça o corte colocando o acabamento. Um ponto importante é que esse cinto realmente é projetado para cinturas maiores. Se você tem uma medida de calça de 38 ou 40 aqui no Brasil, você vai estar chegando praticamente no limite aqui do velcro. Vamos agora aqui para esse outro modelo. Esse é o TB-CT40. Como eu expliquei, os modelos que não possuem a letra P no final, eles têm um acolchoado não uniforme, maior na parte de trás e menor aqui na parte da frente. Essa parte menor traz uma mobilidade maior, porque interfere menos quando você dobra o corpo para frente. Em compensação, esse modelo possui suporte para a parte lombar, maior até do que o modelo anterior. Observa aqui a diferença na parte de trás da espessura do modelo de baixo, que é o modelo com fivela metálica, e um suporte maior para a lombar, e o modelo de cima, que é o modelo uniforme. O material de construção desse cinto é exatamente o mesmo do modelo com clipe, porém tem uma diferença no acabamento interno. Como eu mencionei para vocês, os cintos vendidos avulso, eles possuem uma camada duplicada, e os cintos que acompanham esse modelo também possuem essa camada duplicada. Observa que ela vem num diâmetro e quando ela chega aqui, ela recebe uma outra camada. Observa que na parte de trás o cinto continua com essa espessura dupla, exatamente onde a carga vai ser mais elevada. Esse cinto ele conta com esses suportes, tanto aqui na frente quanto aqui na parte de trás, para o uso do suspensório. Os ganchos eles são móveis e são presos por um velcro, ou seja, você pode simplesmente retirar eles se você não quiser usar. O uso do suspensório garante um alívio ainda maior de peso em direção ao cinto. A ToughBuilt também vende os suspensórios que precisam ser adquiridos à parte. E caso você não vá usar o suspensório, você pode colocar ele invertido e utilizar ele para pendurar alguma coisa. Esse modelo ele também conta com a extensão e também é feito para a mesma capacidade do modelo anterior. Ele também acompanha esse acabamento metálico para você cortar o excesso de cinto e fechar o acabamento. Agora um ponto muito importante desse modelo está exatamente na fivela. Ao contrário do modelo anterior, que você tem um engate e uma liberação rápida, além de ajustes praticamente infinitos de tamanho, esse modelo ele possui espaços pré-determinados e também leva um pouco mais de tempo para que você tire e coloque. Porém, por outro lado, ele possui duas grandes vantagens. A primeira delas é que ele tem uma construção 100% metálica e extremamente robusta. Todos os encaixes nos cintos são também de construção metálica e trazem uma confiança na garantia de fixação. Um outro ponto muito importante desse tipo de fivela é que ela possui um perfil menor do que o perfil plástico. Colocando aqui um ao lado do outro, você consegue perceber como que o modelo metálico é muito mais fino
do que o modelo plástico. Dependendo da atividade que você estiver fazendo, como por exemplo subindo alguma escada muito rente, esse mecanismo plástico pode acabar atrapalhando e se prendendo em algum lugar. Esse modelo também conta aqui na parte de baixo com o loop em tecido para você prender alguma coisa. Agora vamos para as medidas de cada um deles. Vamos começar por esse modelo. O cinto tem uma largura de 5 centímetros e uma espessura de 2,84. A largura da parte acolchoada é de 12 centímetros e a espessura em torno de 12,6 milímetros. A fivela tem um comprimento de 9 centímetros por 7 centímetros de altura e 18,7 de profundidade. Ela fica para fora do corpo, em torno de 46 milímetros. Já o outro modelo possui os mesmos 5 centímetros do cinto, porém na parte dupla, 5,3 milímetros. A altura da camada acolchoada aqui na parte da frente é 10 centímetros e na parte de trás em torno de 15 centímetros. A fivela tem um comprimento de 5 centímetros por 7 centímetros de altura e uma profundidade de 6,9. Do corpo até a fivela tem em torno de 30 milímetros. Agora vamos pesar os cintos. O modelo com fivela metálica 576 gramas e o modelo plástico 392 gramas. Vamos agora para um vídeo onde eu vou mostrar eles na prática. Então vamos agora para as conclusões finais. Sem dúvida, dois itens muito robustos. Toda a construção e acabamento é todo reforçado e com materiais de alta resistência. A construção de ambas as fivelas são extremamente robustas, mesmo aquela que tem uma construção plástica. Todo esse acabamento aqui interno é em nylon resistente e a parte acolchoada é extremamente confortável. Todos os dois modelos possuem vantagens e desvantagens. O modelo de cima, ele é mais rápido para retirar e colocar, porém não permite com facilidade que você inclua outros itens com loop que não seja o ClipTech. Além disso, o sistema de encaixe é bem volumoso e pode atrapalhar em algumas atividades. Já o modelo metálico, ele tem a desvantagem dos ajustes pré-definidos, mas ele tem a robustez de um sistema todo metálico. Ele também possui um perfil menor, mas leva bem mais tempo para que seja retirado e colocado. Um outro ponto importante desse modelo é que, dependendo do local onde ele for utilizado, essa quantidade excessiva de partes metálicas pode ser um problema. Na parte do acolchoado, esse modelo prioriza mais a proteção da lombar e traz um pouco mais de agilidade com essa faixa menor aqui na frente. E ele tem a grande vantagem de também vir com suporte para os suspensórios. O modelo de cima, por ser mais largo como um todo, ele por padrão vai ser mais confortável em pesos maiores. Em resumo, se você quiser a versatilidade desse modelo, de poder usar o suspensório e ter mais suporte para a região lombar, esse é o modelo indicado. Mas se você quiser um modelo mais leve, também confortável para grande parte das situações e com a grande facilidade de colocar e retirar, o modelo de cima vai ser uma melhor opção. Agora, caso você queira combinar um pouco dos dois, você pode adquirir esse modelo e também o cinto em avulso. Sobre a durabilidade desses produtos, eu vou deixar indicado o canal Dicas do Mal, que ele fez um vídeo há muitos anos atrás, onde ele fala sobre a durabilidade. O modelo apresentado é um modelo anterior a esse, onde o material aqui interno é um pouco diferente. Esses cintos eles estão na faixa de R$200 a R$250 e podem ser adquiridos aqui no Brasil, no site da ATI Brasil, que é a importadora oficial da marca aqui no Brasil, e vende não só esses dois cintos, como vários outros produtos da linha da marca. Eu vou deixar o link do site deles na descrição e também o cupom do canal para que você possa ter o desconto. E por último, a ToughBuilt planeja expandir a sua linha, que hoje já acompanha as bolsas porta-ferramentas, os cintos utilitários e mais recentemente as facas de trabalho, para a inclusão de outras ferramentas, como chaves de fenda, alicates, trenas para medição, diferentes tipos de level, martelos, luvas e acessórios de vestuário e até uma linha de ferramentas elétricas. Toda essa linha está prevista para lançamento até 2025, porém uma grande parte desses lançamentos está agendado para até o final de 2021, ou seja, muita novidade ainda pela frente e vamos ver como que vai vir a qualidade desses produtos. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre esses cintos e siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review, tá bom? É isso, pessoal.
Obrigado, um abraço!